redenção e o sangue de Jesus. Redenção e o sangue de Jesus. Uma das definições para a palavra redenção é resgate por meio de um pagamento. Resgate mediante um pagamento. Para estarmos aqui, já foi falado aqui esta noite, Jesus nos resgatou com seu sangue. Jesus foi lá no Calvário nos comprar. Quando eu disse que remonta uma cena de sequestro, o pastor Francisco enfatizou aqui a ilustração do barquinho, que o cidadão estava lá na praia e vê uma onda. A onda, se toma cuidado, ela leva mesmo. Aí o cidadão lá pelo meio do mar achou o barquinho navegando, pegou o barquinho, levou para a vitrine e colocou lá, pois ele era dono de uma grande loja. E o jovem passando ali pela frente da loja viu o barquinho que era dele e reconheceu: esse barquinho é meu, esse barquinho é meu. O cidadão diz: eu achei pelo mar navegando aí. Ele disse: se você quiser agora vai ter que pagar, vai ter que comprar. E o rapaz insistiu com o pai, o pastor Francisco enfatizou aqui, e comprou de volta o barquinho. Nós somos de Deus, amados, por duas maneiras: pela criação e pela redenção. É por isso que aquele que não aceitar Jesus não pode dizer que ainda é filho. Eles são criatura do eterno. Mas eu louvo a Deus porque ele já me comprou. Eu sou filho. Quantos aqui são filhos? Quantos aqui são filhos dele? Ele nos resgata. Redenção e resgate, amados, por meio de um pagamento. Eu me remonto aqui à cena da criação. Adão, o nosso representante legal da humanidade. Adão, nosso pai primitivo. Os irmãos conhecem a história. Errou o alvo. Pastor Francisco gosta de falar a martiologia, a doutrina do pecado. Alvo, peca significa alvo. Deus estabeleceu o alvo. O alvo é isso aqui: Adão e Eva não podem comer dessa árvore aqui. No dia que do fruto, no dia que vocês comerem, certamente morrerão. E os irmãos conhecem a história. Eles, enganados pela serpente, pelo diabo, comeram lá do fruto, minhas irmãs, meus irmãos, e foram expulsos do paraíso. Foram sequestrados do paraíso. Parece que vejo numa conjectura, como se Satanás bradasse e dissesse: se o Senhor quiser agora, Adão, e toda a raça humana vai ter que pagar um preço agora. Não enxerga o barquinho. Vai ter agora que pagar. Adão foi tirado pela onda do pecado lá do paraíso. A gente estava lá junto. Ele é representante legal. Vai ter que pagar um preço. Qual é o preço, Satanás? O preço é sangue. Os escritores hebreus enfatizam: não é qualquer sangue. É sangue de Deus. Usou temporariamente o sangue de touros e de bodes, de carneiros lá no Antigo Testamento. Os irmãos que leram verão, para cobrir temporariamente, cobrir o pecado, para sensibilizar o pecador. Quando o pecador, alguém pecava e trazia, quem tinha condição trazia um boi, quem não tinha trazia um novilho, um carneiro, quem não tinha muita condição trazia um par de rolinhas, quem não tinha muita condição trazia uma mão de farinha. Deus queria alguma coisa, Deus queria algum sacrifício. E aí levava-se, o pecador colocava a mão na cabeça do boi, do carneiro, ou do bode. Aquilo, amados, era para sensibilizar o pecador, para revelar a ele que o inocente ia morrer no lugar dele. Era ele que devia morrer, era ele que devia pagar o preço, mas o inocente ia morrer no lugar dele. Deus usou temporariamente só para até que Jesus viesse, e ele veio. O meu Cristo e o seu com um amor incomparável. Quando eu penso sobre isso, eu quero ser mais crente, amados. Ele amou a mim e a você de tal maneira que por um momento, por um tempo, ele saiu da direita do Pai. Esse capítulo 2 de Filipenses descreve, mas quando eu leio aquilo ali, eu fico bem emocionado, que ele, sendo Deus, não tem por usurpação em ser igual a Deus. Ou seja, ele não se importou ser igual a Deus. A humildade dele me constrange. Ele é por isso que ele é o nosso exemplo. Por isso que eu gosto de olhar os exemplos de Jesus e tentar encarnar, tentar seguir os exemplos dele. Até porque a minha natureza é a sua, não é boa, a minha natureza é a sua, só quer coisa ruim, só quer ir pelo caminho errado, pelas coisas erradas. Mas eu já decidi colocar a minha natureza como a de Jesus, nos pés de Jesus. Ela vai, e a sua vai também. Vai ou vai? Vai, meu irmão, não deixe a natureza, as coisas ruins dominar, não. Vá por Jesus. Aí, amados, ele se despiu da sua glória, por minha causa e por sua. Num tempo que as pessoas por aí pensam que ela não tem valor, e tem pessoas que quando os problemas caem sobre elas, elas querem colocar corda no pescoço, e a gente vê a notícia por aí, muito disso aí. Infelizmente entrou até nos arraiais evangélicos, dos cristãos até, tem até pastores aí que eu fico
pastores de campo, como no Rio de Janeiro, um tempo desse aí, tomaram conta de um campo, um acertou e morreu até hoje, ninguém sabe o porquê. Se enforcou, minha irmã, meu irmão. Mas aqui não tem crente covarde, não tem, não. Vamos para cima, vamos, Jesus. Ô glória, se tem uma coisa, pastor Francisco, que eu não me entrego, não se entrega. Aí tem que ter a cultura dos samurais, dos lutadores samurais. Morre, mas não se entrega, Brasil. Morre, eu morro aqui com Jesus entregado, mas eu não me entrego, eu não me rendo. Eu fico triste quando vejo crente se rendendo, crente covarde. Crente qualquer coisinha, ele já fica meio burrado, cara, eu não quero ir Jesus. Se chama, como já disse aqui, chamar de feio, ele desvia. Deus, eu estou lá querendo saber se alguém me acha feio ou bonito. Eu estou aqui com Jesus, eu estou aqui. Até porque eu me acho lindo, hein? Eu já falei, me acho lindo, mal venenoso. Quando não tinha Jesus, olhava no espelho e me achava uma coisa feia. Hoje eu olho assim e falo, rapaz, bonito, simpático. Está Jesus que faz estas coisas. Mas ele se despiu por você, minha amiga, meu amigo que me ouve. Jesus veio pagar o preço. Ele veio morrer a sua morte, ele veio sofrer, ele, como diz o salmista, ele sorveu o cálice da ira de Deus, as porras, cálice no Antigo Testamento simbolizava a ira. Ele bebeu tudo por mim. Quando eu penso sobre isso, eu quero ser mais crente em Jesus. Quantos querem aqui? Quantos querem? Quantos querem? Pecado com Jesus, não larga Jesus por nada, não larga. Eu acho covardia o cara largar Jesus e pelo mundo afora. Eu acho. Covardia, para mim é covardia. Até porque não há razão de viver fora da presença dele. Eu não sei como é que alguém vive fora da presença. Como o Johnny falou aqui da água da vida, que descendenta a gente, que alegra a gente, como ele disse em João 7,38, que eu estou sentindo aqui, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão dentro do seu ventre. Ele dizia isso no Espírito, Camacheve da Catarabatai, do Espírito Santo, que a beleza daqueles que nele crescem. Quando a gente crê em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Minha amiga, meu amigo, o Espírito Santo, que é Deus, que é santo, ele vem, começa a morar na gente e começa a operar uma metamorfose, uma mudança de dentro para fora. Aí você começa a ver a mudança, você começa a ver a transformação, você começa a ver, daqui a pouco, linguajar que era torpe, palavrões começa a mudar com o meu, só da glória e aleluia, glória e aleluia. Antigamente chamava os crentes de doido, passava na porta da igreja e dizia, depois de doido, depois de crente doido dando glória. Aí Jesus me pegou, me jogou menos doido, então aqui dando glória, doido também dando glória,
serve a Jesus. Mas se ele é crente em Jesus, o corpo dele tomba aqui. Já tem anjos esperando para levar lá para o paraíso. Deus, hein? É como disse, me lembro aqui do filósofo Voltaire, se não me lembro foi Voltaire, que proclamou toda a sua vida dizendo: Deus está morto, Deus não existe, Deus está morto, Deus não existe. E aí quando ele diz na hora da sua morte, amados, porque o homem quando ele começa a morrer, a alma espiritual começa a sair dele, ele já começa a ver o outro lado espiritual, ele já começa a ver. E aí diz que ele começava a gritar, as pessoas que estavam ao redor dele dizem que nunca viu uma morte terrível daquele, ele gritava: oh meu Deus! O homem que duvidava de Deus que era ateu, começou a gritar: meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu estou indo para o inferno, eu estou vendo as chamas. Mas um outro chamado Moody, o herói da fé, diz que na hora da morte dele, deitado na cama, a morte vindo, ele diz: eu estou vendo o céu se abrindo, oh glória, eu estou vendo o céu se abrindo, chamam isso de morte, por favor não me detenha, não me detenha, eu estou indo, oh glória, oh glória, isso, céu está se abrindo, quando o crente está para partir, ele começa a ver o céu aberto, e os anjos ali, como disse o pastor Napoleão, uma certa feita, foi na casa de uma irmã, a irmã dizia: pastor, eu cheguei aqui, o senhor não ore para Jesus me curar, porque ele esteve aqui e falou comigo, que daqui a pouco vem me buscar, estou aqui, daqui a pouco ele vem me buscar. E como era esse Jesus, mano, ele tinha os cabelos brancos como a branca lã, os olhos como os deu descrição dele, daqui a pouco ele está vindo, só cantem, começa a cantar, porque o céu está se abrindo. O céu está. E qualquer dia desse a gente vai para lá. Quem vai? Eu vou. Quem vai? Quem vai? Nós fomos comprados pelo sangue. Eu queria falar sobre a batalha nesta noite do crente. Minha irmã, meu irmão. Mas eu estou falando, nesta noite nós somos comprados pelo sangue. Nós somos sequestrados lá no paraíso. Mas Jesus disse: eu vou pagar o preço. Eu vou morrer por ela. Ele morreu por você, meu amigo. Não se esqueça disso. No mesmo diabo tirando da sua mente, Jesus pagou o preço. Jesus morreu por você, para você ir para o céu. Só vai para o inferno quem não crê nisso, quem não decreta, quem não acreditar, quem não se esforçar. Mas eu creio com esta igreja, nós vamos marchando, nós vamos marchando, oh glória, para a Canaã celestial, porque ele num milagre poderoso que nenhum teólogo explica. Gálatas capítulo 4 diz que na consumação do tempo, chegando o tempo, na plenitude, Deus enviou Jesus para nascer da Virgem Maria. Quando eu leio aquilo ali, eu fico admirado, eu fico amado, eu fico mentalizando a cena. José esperando a sua noiva, ou melhor, já tinha feito um contrato. O contrato judeu era como o noivado de hoje. Fez o contrato, já está casado, só não ia viver maritalmente ainda. O cidadão ia preparar a casa, ia preparar as coisas, e depois ia buscar a esposa. E nesse tempo, quando ele vem buscar a esposa está esperando Jesus. A esposa está esperando. Eu creio que ela disse, amados: José, Gabriel apareceu aqui e disse que ela ia ficar grávida, e o menino que vai nascer de mim é o Salvador do mundo. Agora, cara, os homens cá para nós. Que homem acredita nessa história? Esse que homem acreditando na história dessa. É tanto que ele preparou a mala de madrugada, deu aula. De madrugada. E ele podia denunciar nas autoridades: olha, houve infidelidade, e esperar a criança nascer, depois apedrejava ela. Mas ele, homem crente, e crente às vezes não quer muita coisa, mas deixa muita coisa para lá, sabe? Crente, eu gosto da pela minha paz, a minha paz é uma coisa grande, eu não quero coisinha. Eu não sei como é que tem gente que entra em um bocado de confusão, um bocado de pouquinha coisa, ele perde a paz dele. Deus é mais. Paz é um dos maiores tesouros do ser humano, é uma das maiores riquezas, que é tanto que o profeta Isaías disse que o ser humano, desde que ele perdeu a comunhão com Deus, ele não tem paz, até hoje ele vive sem paz. Ele anda por aí, as pessoas andam por aí nas festas, nas baladas, mas está tudo perturbado ali, está tudo, a alma está tudo gritando lá dentro. A gente passa pela rua, hoje passei lá pelo Vale do Amagaú, aí está uma multidão de jovem, jovem igual a formiga, papocão de todo lado, jovem demais, que é isso?
Ela dizia, mas tal de, não sei o que lá, cultural, encontro, é o quê? Eu falei, é jovem demais, velho. Todo mundo pintado, todo mundo com fantasia, uns homens lá, suspeitos, tudo vestido contrário. Eu falei, Deus, Jesus teve misericórdia. É uma multidão, tudo perturbado ali, amados. Porque o homem só tem paz quando ele aceita o príncipe da paz. Quando ele aceita Cristo, começa a viver novidade de vida, aí recebe paz. Ele vai dormir tranquilo, ô glória. Coisa boa é ter paz. Eu luto por esta paz. Luta, minha irmã, luta. Deixa que não deixe muita coisa aí. Não sai fora para não perder a sua paz. Aí, José, eu vou fugir de madrugada. A obra de Deus é a obra de Deus, não cai por terra. A obra de Deus foi cantada nos planos de Deus. Ninguém frustra o diabo, tenta frustrar o diabo, tenta frustrar. O diabo tenta fazer coisa, como tentou fazer comigo essa semana. E eu cheguei aqui, Jeová já me deu um toque e falou comigo. Eita, é por isso que eu grito assim, é porque é uma alegria muito grande. O coração é muito glória de Jeová na nossa vida. O anjo vai lá, José, não tema receber a tua esposa, José. O que nela está gerado não é de homem, José, é do Espírito Santo. Ela vai dar luz ao menino e o seu nome vai ser Emanuel, Deus conosco. Ele salvará o seu povo dos seus pecados, José. E José despertou do sonho e recebeu a sua esposa, amados, e criou o menino Jesus, filho seu adotivo, e cumpriu a sua missão. E ele veio para nos salvar. Ele veio para que você e eu tenhamos vida e vida com abundância. Ele veio, meu irmão, e nós precisamos buscar mais a presença dele, a força dele. Nós precisamos buscar mais a essência dele, a graça dele. Esse esforço foi falado aqui esta noite. Ele tem vitória para nós, ele tem muitas bênçãos para nós. Mas se levante nesta noite, se levanta, meu irmão. Eu ia falar nesta noite e já falo nesta noite sobre nossa grande batalha. 4 inimigos ferrenhos que nós temos, que luta contra nós. Um deles, amados, é Satanás, os anjos caídos, que já perdeu o céu. Mas eu tenho uma notícia forte para a igreja: ele já foi derrotado pelo sangue de Jesus. E você e eu agora não precisamos mais temer. Antigamente, quando eu não conhecia Jesus, eu tinha medo de assombração, eu tinha medo disso e daquilo, eu tinha medo de muita coisa. Mas hoje eu ando de cabeça erguida, eu não tenho mais medo. Como a mocidade canta, eu não tenho medo, eu não tenho. Quem não tem medo? Não tenho medo, não tenho mais medo. Porque capítulo 2, versículo de número 14 de Hebreus diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus fez-se carne, fez-se homem como nós, para no seu corpo, amados, derrotar com a sua morte, quando na cruz, Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 17, 18, diz que ele na cruz, ele anulou a cédula de condenação que era contrária contra nós e gravou na cruz. Diz-nos a história que os criminosos romanos, quando iam ser condenados e crucificados, escreviam uma lista dos pecados, dos crimes dele, e colocavam, penduravam no pescoço do condenado. Alguém passava e ia lá a cédula de condenação. Olha que mistério. E Paulo, usando essa ilustração, ele usa: assim estávamos nós. Jesus passou lá, Paulo, e disse: essa cédula aqui me dê que eu vou pagar o prêmio. Ele pagou, quem pode adorar? Ele pagou os teus pecados. Você não deve mais nada, você não deve, minha irmã. Se você confessou a Jesus, como disse muito pastor Francisco, Jeová lançou no mar do esquecimento e colocou uma placa lá: é proibido pescar, não pode mais. Já foi pago a sua conta, minha vida. Você está livre pelo sangue agora, está tudo. É como o grande reformador Martinho Lutero diz que uma certa feita ele teve um sonho, amados. E aí no sonho, pastor Francisco, o diabo apareceu lá com uma lista de pecado, um pergaminho. Falou aqui Martinho Lutero:
lançou o pergaminho. Você está perdido, não tem mais jeito para você. Você fez isso, você fez isso, você fez. Martinho Lutero ouvindo. Você fez. Tem mais outra lista aí? Tem outra. Eu gosto da lista. Aí Martinho Lutero diz: olha, pega aí uma pena com tinta vermelha e escreve aí, atrás deste pergaminho: o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado, todo. Você que é acusado pelo diabo, minha irmã, em nome de Jesus, expulse nesta noite, meu irmão. Já foi pago todos os seus pecados. Você não deve, você está livre agora pelo sangue. E entra uma palavra jurídica chamada justificação. Não preparei nada mais. Está entrando tudo aqui na mente. Uma palavra, Romanos capítulo número 3, versículo 23 e 24, diz que nós somos justificados pelo sangue. Justificado. Deus nos justificou de maneira incomparável. O certo escritor diz que Jesus é como o binóculo de Deus. Olha o mistério. Por isso que ele disse em João 6:14, ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho de volta para Deus. Ele é o caminho que nos conduz até Deus. Sem Jesus não tem ida. Ele é o único caminho. Ele é o único Salvador. As pessoas por aí procuram inventar nas religiões muitos caminhos, muita coisa, mas só Jesus. Por isso que Pedro enfatizou em Atos 4:12, diante das autoridades judaicas que prenderam ele e soltaram e disseram: agora você não fale mais nesse nome, parem! Aí Pedro diz: julgai nós mesmos, se é lícito parar de falar daquele que é maravilhoso. Nós não vamos parar, nós não vamos calar, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão de nenhum outro nome. Não tem Pedro, não tem Tiago, não tem Maria, não tem João, não tem Cícero de José, não tem. É Jesus, é só Jesus. Só Jesus. A palavra justificação. Antes de Deus, eu gostei dessa ilustração do escritor, doutor Anderson. Antes de Deus olhar para nós, primeiro Deus olha para Jesus. Por isso que sem Ele a gente não é justificado. E quando Deus olha para Jesus, Deus não vê pecado nenhum em Jesus, não vê nenhuma falha. É por isso que a gente chega a Jesus, aí Deus olha para nós, pela graça de Jesus, nos justifica. E é como se nós nunca houvéssemos pecado. Olha que mistério, amados. E Deus nos justifica, tira tudo. É como se você nunca houvesse pecado. Olha que mistério. É por isso que eu falo assim. É por isso que a gente não pode chegar na igreja e ficar normal. A gente não pode chegar, se sentar nesse banco aqui e ficar normal. Às vezes a gente, devido ao cansaço, a gente fica aqui meio sonâmbulo. Tem hora que eu fico sentado aqui e fico pensando: eu tenho que dar glória aqui, eu não posso ficar quieto aqui, eu não posso ficar quieto, pastor Francisco. Eu não posso ficar quieto. E tem uns lugares que dão uns gritos que fica incomodado. Eu não quero saber quem está incomodado, quem não está. Eu quero dar uma chave da cantarada. Eu quero exaltar Ele. Ele resgatou você. Quem era você? Onde era para estar você? Eu fico meditando. Onde é que eu estaria agora se Ele não me chamasse? Onde é que eu estaria? Quando eu passo pelas ruas e vejo pessoas caídas nas calçadas, vejo pessoas drogadas como um rapaz hoje dentro do trem, perturbado dentro de mim, correndo para um lado e para o outro, com um negócio cheirando. Eu falei: oh meu Deus, tem misericórdia desta alma. O cidadão não ficava quieto, correndo para um lado e para o outro, no vagão do trem, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Aí eu fui pensando: poderia ser eu no lugar dele, poderia ser eu agora, lá nas garras do diabo, como tem muitas pessoas que estão no satanismo, estão no espiritismo, na macumbaria, na feitiçaria, e querem sair de lá, mas não sabem como, estão presos, estão acorrentados. Tem muitos desviados agora presos, mas eu estou aqui livre pelo sangue para adorar. O microfone agora, oh glória, o sangue é uma das mensagens central e principal da Bíblia. Eu digo para mim, é sem dúvida o carro-chefe. Se não fosse o sangue, não tinha mais nenhuma outra mensagem. Infelizmente, no nosso dia, pouco ouvimos falar sobre o sangue. E o sangue é a mensagem primeira da Bíblia. Se não fosse o sangue, não haveria mais nenhuma outra mensagem. Porque o sangue de Jesus abriu, amados, a porta do céu.
sou selado, marcado pelo sangue. Em cada crente salvo aqui tem a marca do sangue. Tem a marca do sangue. Tem marca de sangue na sua fé. Tem marca do sangue na sua vida. Tem marca. Quando o diabo olha para nós, ele vê lá a marca do sangue. Minha irmã, meu irmão, ele vê marca de sangue poderoso. É como diz uma certa jovem, uma certa irmã que morava, aleluia, sozinha, e toda noite que ela ia dormir, uma jovem dizia: Jesus, me cobre com teu sangue. Jesus, me cobre com teu sangue. Uma certa noite, diz que invadiu a casa dela, Marcos. Um certo humilhante invadiu. Humilhante não era Bahia, os cabas ruins aí. Invadiu a casa. E quando ele entrou no quarto, saiu assombrado, porque ele viu a moça coberta com sangue. Ele saiu perturbado do lugar, porque o sangue de Jesus cobre a nossa vida. Cobre, levante a mão comigo e recebe nesta noite o manto do sangue, a vitória do sangue. Oh glória, levante a mão, feche seus olhos por um minuto, adore a Jesus pela vitória que ele conquistou pelo sangue. Oh, Camachave da Candaraia, clama aí pelo sangue. Vou entregar o microfone agora, levante a mão e clama aí pelo sangue. Oh Deus, a igreja clama agora pelo sangue. Nós clamamos agora pelo sangue. Eu creio e tem vitória para a sua vida pelo sangue. Clama agora pelo sangue. Se tem alguma barreira na sua vida, eu ordeno pelo poder do sangue. Vai por terra agora pelo sangue. Ó Deus, envia vitória agora, envia anjos agora pelo sangue. Ó Deus eterno, vai ministrando a tua bênção agora. Ó Deus, se houver porta fechada pelo poder do sangue, vai quebrando agora, vai cortando agora as correntes, os cadeados pelo poder do sangue. Vai por terra agora. A igreja que tem autoridade clama pelo sangue, adore pelo sangue, porque pelo sangue o poder de Deus cai neste lugar. Da minha sua vida pelo sangue. Ó Deus eterno, injeta sangue. Sangue é vida, sangue é graça, sangue é força. Crente sem sangue de Jesus na vida é fraco, sem força. Se você entrou aqui nesta noite fraco, sem força, recebe o poder do sangue. Recebe o poder do sangue na sua vida. Recebe força para orar agora. Recebe graça para clamar. Recebe graça para adorar a Ele pelo sangue. Pelo sangue. Pelo sangue. Oh, pelo sangue. Pelo sangue. Pelo sangue, adore. Pelo sangue, adore. Adore por um minuto pelo sangue, adore. Adore a Deus pelo sangue de Jesus. Adore. Adorar significa elogiar, falar bem, se declarar, glorificar, dizer uma palavra para Ele. Diga que você o ama, diga que você o adora, diga que você não vive sem Ele, diga que você precisa dele, diga que Ele é o homem da sua vida, Ele é o homem da sua alma, diga que Ele é o amante da sua alma, diga, diga que você não vive sem Ele, diga que Ele é o seu parente mais chegado, é o seu amigo mais chegado, Ele é o amor da sua vida, Ele é tudo para a minha vida e para a sua vida. Ele comprou você no Calvário, Ele ama você, Ele tem vitória para você. Não abra mão dele, porque Ele está chegando a vitória para crente que tem passado a noite da luta, da tribulação. A vitória está chegando já agora a Ele, porque a profecia de Deus nesta noite está abrindo portas nesta noite pelo poder do sangue de Jesus. Clama pelo sangue. O sangue é a nossa vitória. O sangue tem poder. O sangue quebra a barreira, quebra a porta. O sangue garante a vitória, garante a sua vitória, garante relevância. Recebe pelo poder do sangue, recebe pelo poder do sangue de Jesus. Eu ordeno, e nesta noite toda investida, todo esquema do inferno preparado, seja desfeito agora, cai por terra agora. Toda obra mandada, toda obra enviada, vai retirada agora pelo poder do sangue. A poder do sangue, o poder do sangue opera neste lugar. É como um certo pastor pregava, pastor Francisco, sobre o sangue. Mas irmã levantou e disse: pastor, fale sobre o sangue. Estou vendo o sangue aqui como um rio poderoso operando maravilha.
pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo do Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz, deu mal e oferece no Calvário. Eita! Pelo sangue somos redimidos. Eita! Somos resgatados, purificados. Pelo sangue no Calvário. Mas um grande